Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Histórias Estranhas na Chuva, um lugar onde tudo pode acontecer e tudo é possível. Mas antes de qualquer coisa, não esqueça já de se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seu comentário e compartilhar esse canal com pessoas que, assim como você, tenham bom gosto. Aqui você encontra histórias estranhas, assombrosas, assustadoras, sempre com barulhinho de chuva ao fundo ou então uma música sinistra. Nossas histórias são exclusivas, feitas por mim para você. Mas sem delongas, já pegue logo seu café com leite, coloque seu fone de ouvido para ter uma melhor experiência e vamos para a história de hoje. E fica ligado que no finalzinho desse vídeo eu tenho um recado para cada um de vocês. Meu nome é Lucy e eu tenho 18 anos. Durante muito tempo, a vida parecia simples. Eu era apenas uma garota como outra qualquer, com os sonhos típicos de quem ainda está descobrindo o mundo. Sonhava me formar, viajar, viver grandes amores, mas tudo mudou no dia em que recebi o primeiro presente. Era uma tarde morna de setembro e o sol atravessava a janela do meu quarto, espalhando uma luz dourada pelo chão. Quando voltei da escola, encontrei uma caixa delicada em cima da minha cama, envolvida em papel lilás, minha cor favorita. Dentro dela havia um broche em forma de flor, lindo e delicado. Mas o que mais me chamou minha atenção foi o bilhete. A letra era elegante, quase artística, e o bilhete dizia: "Para a flor mais bela de todos os jardins." Não havia assinatura. A princípio, eu achei que era uma brincadeira de mau gosto, talvez alguém da escola, mas como tinha conseguido colocar aquilo em cima da minha cama? Eu sempre fui tímida e por mais que alguns garotos tentassem se aproximar, eu nunca dava abertura. Fiquei intrigada, mas decidi ignorar. Deixei o broche na gaveta e segui com a minha vida. Mas então as coisas começaram a ficar estranhas. Na semana seguinte, outra caixa apareceu. Dessa vez era um colar com um pingente de coração e no bilhete apenas uma frase: "Te observo e admiro à distância. Um dia terei coragem de me aproximar." Minha respiração travou. Meu primeiro instinto foi contar para minha mãe, mas ela estava tão absorta em suas próprias preocupações, sempre correndo entre o trabalho e os problemas financeiros, que resolvi não incomodá-la. Meu pai, por outro lado, era ausente a maior parte do tempo. Ele trabalhava em outra cidade e só vinha para casa nos finais de semana. Apesar disso, sempre foi um homem carinhoso comigo, mas nunca foi muito próximo. Então guardei o colar e o bilhete junto com o broche, tentando esquecer tudo aquilo. Mas seja lá quem fosse, ele não parava. As cartas começaram a chegar com mais frequência, escrevendo coisas sobre mim que ninguém deveria saber. As roupas que eu usava, as músicas que eu escutava sozinha no meu quarto, até mesmo as flores que eu costumava desenhar nos cantos dos cadernos. A flor do campo precisa ser protegida, tão delicada e tão pura. Esses poemas eram estranhamente íntimos, era como se ele estivesse perto, me observando. Cada linha fazia minha pele se arrepiar, uma sensação de invasão que era difícil de explicar. A situação escalou quando eu comecei a sentir que estava sendo seguida. Era sutil. Passos leves atrás de mim quando voltava da escola, sombras que pareciam me observar da esquina, meu coração disparava e eu corria para casa sem olhar para trás. Certo dia, já cansada de tanto medo, falei para minha mãe sobre as cartas. Ela riu dizendo que eu estava sendo dramática. Isso é só alguém querendo chamar sua atenção. Aposto que é um garoto da sua escola." Mas ela mal olhou para os papéis, não conseguiu entender a profundidade daquilo. E não era só um garoto, eu sabia disso. Naquela semana, outra caixa apareceu. Uma pulseira estava dentro dela, acompanhada de uma carta curta. "Eu só quero que você me veja. Você não precisa ter medo. Um dia você vai entender que não sou seu inimigo." O susto foi tão grande que eu precisei me sentar. Cada palavra parecia uma lâmina que cortava meu peito. A sensação de que o admirador secreto estava perto de me alcançar cada vez mais me fez começar a questionar tudo e desconfiar de todos. E então, naquela noite, eu tive a terrível revelação. Não foi uma grande cena, não houve gritos ou palavras de desespero. Foi algo pequeno, imperceptível, mas devastador.
Eu estava deitada em minha cama, o quarto iluminado apenas pela luz da lua que entrava pela janela. Eu ouvi o som dos passos dele na casa, um som familiar, mas agora carregado de um peso que me fazia tremer. Ouvindo seus passos, percebi que ele não estava indo para o escritório como costumava fazer à noite. Ele estava indo para o meu quarto. O som dos passos se aproximou e a porta se abriu suavemente. Eu não me atrevi a olhar para trás, mas eu soube. No fundo do meu ser eu soube que era ele. A luz da porta foi invadindo o quarto e eu vi sua silhueta. O coração disparou em meu peito. Ele estava de pé, ali, na porta do meu quarto, olhando para mim. E eu não sabia o que fazer. Não sabia se eu deveria gritar ou fingir que estava dormindo. A única coisa que eu conseguia fazer era segurar minha respiração, tentando não fazer nenhum som. Lucy, Lucy, ele sussurrou. Você está tão bonita, minha filha. A maneira como ele disse essas palavras, não havia mais o carinho de antes. Só o que havia era uma possessividade fria e doentia. Foi nesse momento que eu entendi. A verdade que eu tinha tentado negar por tanto tempo finalmente ficou clara. O admirador secreto, o homem que me observava, que escrevia aquelas cartas, que me enviava os presentes, estava sempre tão perto, porque era o meu pai. Ele não estava apenas me observando, ele estava me desejando de uma forma que eu não conseguia compreender completamente, mas que me fazia sentir uma repulsa profunda, uma sensação de nojo, como se eu estivesse sendo tocada por algo insano e sombrio. O horror que eu senti foi simplesmente indescritível. Eu queria gritar, correr, sair dali, mas a verdade era muito mais cruel do que qualquer coisa que eu pudesse fazer. Ele estava ali, no meu quarto, na minha vida, com um desejo que não tinha mais volta. Ele não entrou no meu quarto naquela noite. Ele fechou a porta devagar, como se estivesse me deixando digerir a realidade. Ele estava me testando. Eu não sabia mais o que fazer, mas sabia que não poderia mais viver naquela casa, não poderia mais confiar nele, não poderia mais fingir que estava tudo bem. Eu não sabia mais o que fazer, mas a cada dia que passava, o medo de estar dentro daquela casa, perto dele, se tornava insuportável. Eu olhava para ele e via um monstro, mas ele ainda estava ali, agindo como se nada tivesse acontecido. E a minha mãe? Ela estava tão distante, tão imersa na sua vida, nos seus próprios problemas, que jamais perceberia o que estava acontecendo, nem se eu gritasse na cara dela. Foi então que, com uma coragem que eu nem sabia que possuía, tomei uma decisão. Eu não poderia mais viver assim. Não poderia mais me arriscar a ser uma vítima da dor e do medo. E não podia contar com ninguém, nem com a minha mãe. Eu teria que desaparecer. Forjar minha própria morte foi um plano tortuoso, mas necessário. Primeiro, comecei a me afastar de todos que eu conhecia. Passei dias preparando ao terreno. Eu tinha uma pessoa de confiança, que era quase como se fosse um padrinho. Ele era muito amigo da minha mãe quando eu nasci, mas nos últimos anos eles tinham se afastado. Ele me ajudou e eu marquei uma consulta com um médico de confiança que poderia me ajudar a criar um cenário convincente. Eu disse a esse médico o que estava acontecendo e que eu precisava de uma atuação médica para simular a minha morte. Pedi para ele escrever um laudo médico quando fosse necessário, fazer as lesões, tudo para atestar a minha morte. Ele concordou, mas disse que não queria estar diretamente envolvido. Ficou com certa preocupação no rosto, mas eu falei para ele que a ajuda dele era fundamental e que se ele não me ajudasse, algo terrível ia acontecer comigo, algo pior que a morte. No dia da minha morte, entre aspas, fui até o local previamente escolhido. Tudo acabou dando certo e o meu corpo, entre aspas, foi encontrado em uma rua movimentada perto de casa. Quando a notícia chegou à minha mãe, ela se desesperou. Chorou como qualquer mãe faria, mas não percebeu que a morte era falsa, que a sua filha estava indo embora, mas de outro jeito. Meu pai, como sempre, ficou em silêncio. Ele não mostrou nenhuma emoção. Não parecia ter qualquer noção de que sua filha estava fugindo de seus tentáculos. Para ele, eu estava morta, e isso me dava uma sensação de alívio indescritível. Com o dinheiro que consegui com o meu padrinho, comprei uma passagem para outra cidade, bem longe. Decidi que começaria uma nova vida em um lugar onde ninguém me conhecesse, onde poderia ser uma nova pessoa, longe daquelas paredes sujas do peso que meu pai representava. Na noite da viagem, olhando pela janela do ônibus, a sensação de liberdade foi inebriante.
O peso que eu carregava no meu peito estava finalmente aliviado, e pela primeira vez em muito tempo eu pude respirar. Deixei tudo para trás, minha mãe, meu pai, minha antiga vida. Eu estava livre finalmente. A garota que um dia havia sido observada, manipulada e desejada da maneira mais impura, agora caminhava sozinha, com coragem e esperança de dias melhores. Obrigada a você que ficou até o final do vídeo. Gostaria de falar para vocês que essa história, apesar de bem pesada e perturbadora, chocante, ela não tem intenção de romantizar tal situação. Ela simplesmente foi inspirada em uma história real, da Elizabeth Fritzl. Eu tenho outro canal aqui na plataforma onde eu falo de crimes reais, e o meu vídeo mais famoso desse canal é sobre Elizabeth Fritzl, que o seu pai era apaixonado por ela e obcecado por ela e acabou prendendo ela num porão por 24 anos, forçando ela a ter 7 filhos com ele ao longo desses 24 anos. Então ela viveu um verdadeiro inferno, uma verdadeira tortura, até que depois de todos esses anos ela conseguiu finalmente bolar um plano e sair de lá, já muito prejudicada. Então essa história da flor e da sombra é uma inspiração. Eu estava pensando na Elizabeth, me comovi com a história dela e pensei, e se ela tivesse conseguido fugir ainda jovem? E se ela tivesse conseguido fugir dos braços de seu pai tão maligno? Talvez a história dela poderia ter sido diferente. Fiquem sabendo que hoje ela está bem, ela conseguiu se libertar e ela vive bem com os filhos. Mas imaginem tudo que ela passou ao longo desses 24 anos. Então, quando eu estava escrevendo essa história sobre a Lucy, eu estava pensando nisso. E sim, em algum universo, a Elizabeth conseguiu escapar do seu pai e ter a vida que ela merecia, a vida que ela queria, tá? Então é isso, muito obrigada por assistirem e até o próximo vídeo.